declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, que justificassem a abertura dessa investigação, o que deixa a defesa extremamente desconfortável, que se está novamente diante de uma situação em que se politiza a justiça e se judicializa a política. Doutor, uma fonte da polícia disse que foram dois depoimentos, um outro envolvendo outra questão. O senhor pode esclarecer para a gente? Deixa eu esclarecer essa questão dos dois depoimentos, porque saíram algumas notícias talvez equivocadas. O presidente recebeu uma intimação, nós recebemos uma intimação para que ele fosse ouvido num outro inquérito de 2023, que estava em segredo de justiça e os autos eram físicos no Supremo Tribunal Federal. Nós requeremos vistas desses autos para efetivamente podermos fazer o depoimento. Ocorre que o ministro Moraes ainda não despachou o pedido de vistas, de sorte que nós peticionamos dizendo, olha, enquanto não tivermos vistas, não iremos depor, porque eu não sei do que se trata. Foi simplesmente isso. Qual é o objeto desse inquérito? Eu não sei, não tive Nem vista. Genericamente o senhor sabe? Não sei, não tive Nesse vista. caso, Eduardo, é investigado ou testemunha? Eduardo? Não, o presidente, O presidente foi ouvido em declarações, tá? Não foi, testemunha ou como investigado? em princípio, como testemunha, poderia inclusive ter se furtado a ser ouvido. Repito, ninguém é obrigado a depor contra ascendente ou descendente. Mas, enfim, foi nessa condição. Presidente, só uma palavra do senhor. O que o senhor achou? O que o senhor acha dessa investigação? Gente, se não chegar para trás, ninguém faz. A perseguição continua. O que meu filho faz nos Estados Unidos, muito pior foi feito, né? Se é que foi alguma coisa ruim agora, no passado, um pouco 17, 18, quando o Lula estava preso. O PT em especial rodou o mundo denunciando a justiça brasileira como parcial, como a justiça que estava perseguindo o Lula preso naquele momento. Não tem nada a ver o que o Lula fez no passado com as acusações que eu sofro no momento, o que ele sofre também. É uma perseguição, não me entendeu? É uma... O meu filho tá fazendo... Se meu filho estivesse cometendo qualquer ato irregular lá, parte do parlamento americano, que ele mantém contato, ele ia cometendo um crime também. Presidente, quais foram as principais perguntas? O senhor teve que falar sobre como tem foi questionado sobre o financiamento da... Olha só, por vez, gente, por favor. o meu filho aproveitou o carnaval, um feriado mais prolongado aqui em Brasília, e foi com a família dos Estados Unidos. Por coincidência, no mesmo dia, foi peticionado junto ao MP, por Lindbergh Faria e outro, que queriam caçar o passaporte deles. Ou melhor, peticionou o Supremo. O Alexandre Moraes pediu, o ministro Alexandre Moraes pediu, e o PGR se manifestar em 5 dias. E ele não se manifestou, o tempo foi passando. Quando meu filho decidiu, então, no 18º dia, ficar lá fora. E quando ele anunciou que ia ficar, o que aconteceu? Imediatamente arquivaram o pedido. O PGR despachou, contrário à pressão do passaporte, e o ministro Alexandre Moraes arquivou no mesmo dia. Mas ele já tinha anunciado que ia ficar lá fora. Ele vai ficar. E daí tem o financiamento do meu filho, não o financiamento de qualquer ato ilegal. Pediu para mim, pai, estou com a esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto. Pode me ajudar? Ajudei. Botei um dinheiro na conta dele, bastante até. Tá? E ele está levando a vida dele. Dinheiro limpo, legal, Pix. E aí a acusação é que eu estou financiando atos antidemocráticos. Meu filho... Vão destruir as suas contas, presidente? Não foi aplicada nenhuma medida cautelar contra o presidente e não faria qualquer sentido que isso acontecesse agora. O filho do senhor vai prestar os esclarecimentos à polícia também? Não sei, tem que conversar com ele, né? Tem que ser intimado primeiro, né? Ele está fora do Brasil, ele está fora do Brasil. Presidente, para o senhor fazer da agora em diante, com relação, nesse caso do filho do senhor, tem algum outro passo que o senhor precisa seguir ou prestar esse esclarecimento agora? Eu converso com meu filho de vez em quando. O trabalho que ele faz lá é por democracia no Brasil. Não existe sancionamento de qualquer autoridade aqui ou no mundo por parte do governo americano por lobby, é tudo por fatos. Então não adianta ninguém querer jogar para cima dele. Porventura alguém venha ter sanção do Brasil, seja lobby dele. Não tem lobby, são fatos. Presidente, a estratégia dele de trabalhar para convencer as autoridades americanas a aplicar sanções é um pedido do senhor também? Não existe lobby para essas questões. Os lobbies são fatos que atente contra os direitos humanos e que atente contra a liberdade de expressão. Olha, acho que é importante nós todos relembrarmos aqui que existem fatos que estão colocados aí na mesa, ou pelo menos são amplamente noticiados, que não tem nenhuma relação com a questão do presidente Bolsonaro. Nós temos aqui, por exemplo, o sequestro de recursos da Starlink, que era uma empresa que não tinha qualquer relação com o X no Brasil, com investidores que são grandes grupos, grandes fundos americanos. Nós tivemos aqui o Elon Musk, secretário de Estado do governo Trump, sendo incluído num inquérito porque disse que não iria cumprir as medidas, apenas disse. Foi incluído num domingo dentro do inquérito. Então, evidentemente, o governo americano, como amplamente noticiado na imprensa, deve ter um olhar sobre esses fatos. Então nós não podemos aqui simplesmente acreditar
a isto ou aquilo, essas questões, ignorando fatos que são evidentes, públicos e notórios. Teve um gancho do X também, por ocasião das eleições, né, passada. E também uma ordem de prisão do presidente Alexandre de Moraes, uma brasileira com dupla cidadania nos Estados Unidos, por ter tuitado algo que alguém da equipe dele ou ele não gostou. Então essas questões são levadas em conta para possíveis sanções. Repito, não existe trabalho de lobby para você sancionar quem quer que seja no Brasil ou no mundo. Presidente, sobre a deputada Carla Zambelli, o que perguntaram do senhor? Não, vi pela imprensa que eu estou no inquérito, tributado no inquérito também, né? Fizeram alguma pergunta ao senhor sobre Carla Zambelli? Não foi esse assunto não foi tratado. Ele não vai falar aqui. sobre esse assunto. Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli, tá certo? Não botei dinheiro no Pix dela, tá certo? Aliás, deixamos isso claro até no depoimento. Estou aguardando, obviamente, eu acompanhei pela imprensa o caso do Carla Zambelli. Presidente, a pergunta que fizeram sobre o outro procedimento tinha a ver com a invasão do CNJ? A gente não conhece os autos. A gente não conhece. Hoje eu fui aqui ouvido apenas pela questão, o meu recurso que eu botei na conta do meu filho, que está nos Estados Unidos. Presidente, o senhor pode falar de valores? Pode, sem problema nenhum. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Okay? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldade. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, né? $350 mil. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar dinheiro na conta dele. Quando isso? Conhecimento das reuniões? Quando que foi feito isso? Dia 13 de maio. 13 de maio. O senhor tinha conhecimento das reuniões? Não tenho a menor ideia. Olha, acho que é importante que todos entendam uma coisa também. O deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado do Brasil, tem 41 anos de idade, ele tem uma vida política independente. Ele não é simplesmente um mero seguidor do pai. Ele tem a agenda política pública dele e pessoal dele. Ele não se reporta ao pai dele. Eu tenho orgulho que meu filho faz. Presidente, qual que é a natureza? Não tenho conversado com ele sobre isso. Presidente, o que o Eduardo faz exatamente nos Estados Unidos se não é... Olha, ele tem um bom relacionamento com a família do presidente, tem um bom relacionamento com o parlamento, tá certo? E está vendo seu pai nos seus problemas aqui no Brasil. Então ele é solidário à minha pessoa e faz um trabalho lá, no meu entender, em prol da democracia no Brasil. Presidente, qual a expectativa para a semana que vem? O senhor vai ficar frente a frente com o ministro Moraes? Vai responder? Segunda, terça ou quarta, né? Eu acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre golpe de Estado. Excelente. Estou muito feliz que teremos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu naquele momento. O senhor vai responder? Sem problema nenhum. Presidente, esse senhor se sente perseguido? O que você acha? A declaração. Olha, tem a baleia, né, cara? Tem até baleia no pedaço aí. Você quer o quê? É justo o que fazem comigo? Até a questão do meu filho, até o despacho do seu procurador sobre a apreensão do passaporte, ele falou que ele exercia, até aquele momento, né, um mês atrás mais ou menos, uma atividade normal nos Estados Unidos. Vamos lá, bora? Bora, obrigado, pessoal. Vamos lá. Temos então a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto com o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que o defende nesse processo. Hoje, ele foi ouvido pela Polícia Federal no inquérito envolvendo o seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E aí o Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, autorizou então a abertura desse inquérito para investigar se ele estaria atuando de alguma forma para prejudicar o andamento do processo que inclui o pai dele, ex-presidente Jair Bolsonaro. E por isso que ele menciona ali a facilidade ou os relacionamentos que Eduardo Bolsonaro teria nos Estados Unidos. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é a naturalidade com que Jair Bolsonaro fala, né? A espontaneidade. Então, assim, mandei sim um Pix para ele, não depositei no Pix da Carla Zambelli, deixou isso bem claro ali, e ainda falou, e foi um valor bastante grande porque o custo de vida nos Estados Unidos é alto. Fábio Piperno, R$2 milhões ele fez de depósito para Eduardo Bolsonaro, mas tirando essas questões dos valores que ele já disse ali, ele menciona que o filho dele estaria sendo perseguido a exemplo do que acontece com o pai e que o filho estaria atuando nos Estados Unidos para garantir a democracia aqui no Brasil. Como é que se avalia esse trecho do discurso de Jair Bolsonaro agora no meio daquele furdunço ali com os jornalistas? Bom, primeiro eu desejo que todos os brasileiros se tornem prósperos desse jeito, né? Porque da noite para o dia, então, a fortuna dele cresceu em R$17 milhões, graças a essas doações. Ele até disse que não pediu nada, mas enfim, as doações estão lá, contabilizadas, e felizmente ele tem bastante dinheiro para ajudar os filhos.
todo pai, né, gosta de fazer o máximo pelos seus filhos. E aí, então, ele mandou essa bolada de cerca de $350 mil. Se o filho Eduardo quiser ficar lá, por exemplo, por um ano, vai dar quase $30 mil por mês, quase $1.000 por dia. Praticamente, ele é um cidadão livre. Se ele quiser fazer política nos Estados Unidos, ele faz. Se quiser fazer política na Rússia ou no raio que o parta, ele faz, como todo cidadão livre. E o presidente Bolsonaro, por enquanto, a mesma coisa. Então, se o presidente Bolsonaro quis ajudar o filho dele, ninguém tem nada a ver com isso. Fala, Segre. Esse comentário do presidente, indicando que ele não tinha feito nenhum Pix para Carla Zambelli, tem a ver com um pedido de verificação, de investigação, que o Alexandre Moraes, o ministro do STF, fez, pedindo à Polícia Federal que identificasse ou investigasse as pessoas que contribuíram com esse Pix da Carla Zambelli. Desconheço qual é o delito quando alguém faz um Pix para outro alguém, desde que o dinheiro seja lícito e esteja declarado. Por isso esse comentário, obviamente, com ironia por parte do presidente. Mas concordo com o Piper. Toda essa situação demonstra que tem uma necessidade do judiciário de desgastar o presidente Bolsonaro ao ponto que é uma questão jurídica, não necessariamente de alguém que tenha muito conteúdo jurídico no seu haver, que ninguém está obrigado a depor contra filhos ou pais ou cônjuges. A lei permite essa permissão de não ter que declarar. Então, quando alguém é chamado para declarar, quando não tem a necessidade de declarar, sinceramente, é uma perda de tempo e uma perda de recursos. E que mostra que tem aí um assédio jurídico na fala do Zé Maria, que adorei, vou tomar, contra o presidente.